Na história bíblica, há algo mais perigoso que um inimigo declarado, um aliado disfarçado. Um falso profeta não chega com chifres ou gritando contra Deus. Ele vem com a voz certa, o vocabulário certo, a citação bíblica perfeita, e por isso mesmo conquista multidões. Mas por trás de suas palavras há um espírito estranho, uma motivação errada e uma agenda mortal. Hoje vamos percorrer 8 histórias que a Bíblia registrou para que soubéssemos como esse espírito age e como não cair na mesma armadilha. 1. Os profetas de Baal, 1 Reis 18. O cenário é o Monte Carmelo. Centenas de profetas de Baal se reúnem diante do povo de Israel. Eles são muitos, organizados, com rituais ensaiados e a confiança de uma multidão que acreditava que Baal poderia mandar chuva. Gritam, dançam, se cortam para chamar a atenção de seu Deus. Durante horas, nada acontece. O silêncio é a resposta do céu. Mas até aquele momento, o povo os ouvia e obedecia. O engano deles não estava em ignorar Deus por completo, mas em trocar sua autoridade por uma narrativa mais conveniente. Elias se levanta sozinho, sem espetáculo, e ora. O fogo de Deus desce. A lição? A multidão pode estar errada. E o número de seguidores de um profeta não prova nada diante de Deus. 2. Hananias. Jeremias 28. Jeremias havia dito algo duro. O povo viveria sob o jugo da Babilônia. Era a palavra do Senhor. Mas Hananias, com voz firme e tom encorajador, declarou o contrário. Em 2 anos, Deus quebrará o jugo do rei da Babilônia. O povo preferiu ouvir Hananias, porque sua mensagem era confortável. Ele até quebrou o jugo de madeira do pescoço de Jeremias como um ato profético. Mas Deus não se impressiona com performances. Pouco tempo depois, Hananias morreu, e a palavra de Jeremias se cumpriu. Isso nos mostra que a suavidade da mensagem não a torna verdadeira. Muitas vezes, a verdade dói, e o falso profeta sabe que o público prefere analgésicos espirituais. 3. Balaão, Números 22, 24. Balaão conhecia Deus. Ele até consultava o Senhor, mas seu coração tinha um preço. O rei Balaque o contratou para amaldiçoar Israel. Balaão resistiu na primeira proposta, mas insistiu até encontrar uma brecha. Ele sabia que não podia amaldiçoar o que Deus abençoou. Então tentou fazer o povo se amaldiçoar sozinho, introduzindo idolatria e imoralidade. Balaão mostra que nem todo falso profeta começa mentindo. Alguns começam falando a verdade, mas se vendem por influência, dinheiro ou reconhecimento. O problema não é apenas o que dizem, mas o que silenciam. 4. Jezabel em Tiatira, Apocalipse 2:20. No Novo Testamento, a igreja de Tiatira foi repreendida porque tolerava Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa, mas ensinava o povo a se prostituir espiritualmente, misturando fé com idolatria. O mais perigoso é que isso acontecia dentro da igreja. Jezabel tinha influência, seguidores e sua voz soava como revelação. Mas Jesus deixou claro, ele conhecia suas obras e elas eram malignas. Isso nos lembra que o espírito do falso profeta não fica só do lado de fora. Ele se infiltra, ganha confiança e só depois revela o veneno. 5. Os falsos mestres de 2 Pedro. 2 Pedro os descreve como fontes sem água e nuvens levadas pela tempestade. Eles prometem liberdade enquanto são escravos da corrupção. Sua arma não é o ataque direto, mas as palavras sedutoras. Falam o que as pessoas querem ouvir, exploram com histórias inventadas e fazem do ministério um negócio lucrativo. Esse retrato é assustador, porque cabe perfeitamente em muitos contextos de hoje. É a sedução pela linguagem, não pelo conteúdo. 6. Profetas de paz falsa. Ezequiel 13. Em tempos de crise, Deus levantava profetas para confrontar e corrigir. Mas também surgiam aqueles que diziam: paz, paz, quando não havia paz. Eles pintavam muros com cal para encobrir rachaduras. Em outras palavras,
davam aparência de estabilidade para algo que estava prestes a ruir. Isso é o que o falso profeta faz: mascara o perigo, evita o confronto, mantém o povo confortável até ser tarde demais. 7. O homem de Deus desobediente. 1 Reis 13. Essa história é intrigante. Um profeta de Judá recebeu uma ordem clara de Deus: não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho. Ele obedeceu, até que outro homem, que também se dizia profeta, mentiu dizendo que um anjo lhe dera permissão para quebrar a ordem. O profeta acreditou e morreu no caminho. Essa passagem é um alerta. Até homens sinceros podem ser enganados se baixarem a guarda e confiarem mais em homens do que na palavra que receberam de Deus. 8. Os enganadores dos últimos tempos. Mateus 24. Jesus foi claro: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos últimos dias, o engano será tão convincente que, se possível, enganaria até os eleitos. Esses falsos profetas farão sinais, milagres e discursos impressionantes. A prova não será o poder que demonstram, mas a fidelidade ao evangelho puro. E como aplicamos isso hoje? O padrão não mudou. O falso profeta ainda usa a popularidade como selo de autenticidade. Ele ainda se apoia em sinais visíveis para validar mensagens distorcidas. Ele ainda mistura verdade com mentira para criar algo palatável. E o perigo maior é que, se não estivermos atentos, vamos aplaudir o que Deus reprova. Não basta reconhecer o erro grosseiro, é preciso discernir o quase certo. E para isso, precisamos de duas coisas: intimidade com a palavra e sensibilidade ao Espírito. A Bíblia é clara: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso significa não engolir qualquer pregação só porque cita versículos ou emociona. Significa pesar cada mensagem à luz do que Deus já revelou. O engano nunca foi tão acessível quanto agora. Antes, era preciso estar fisicamente diante de um falso profeta para ouvi-lo. Hoje, basta um clique. As multidões que antes se reuniam em praças, agora se reúnem em lives. As mesmas estratégias de sedução são usadas, só mudaram as ferramentas. E a pergunta que fica é: será que reconhecemos quando estamos diante de um falso profeta? Ou só percebemos quando o estrago já está feito? Deus não nos chamou para sermos caçadores de hereges, mas guardiões da verdade. Isso significa não correr atrás de cada nova voz, mas permanecer firmes naquilo que já sabemos que é a palavra de Deus. E, quando necessário, dizer não, mesmo que isso custe reputação ou seguidores. Porque, no fim, o que vai importar não é quantos nos ouviram, mas se permanecemos fiéis àquele que nos chamou.